Bem, agora que a gente já entendeu como que o processo de adaptação celular funciona, a gente vai entender o que acontece quando o estímulo adaptativo que as células dispõem não funciona para conseguir controlar aquele agente estressor. O que ocorre nessa situação é um processo que a gente chama de lesão celular. A lesão celular ela pode acontecer em duas instâncias. Uma que é a lesão reversível, na qual a célula pode sair de sua configuração normal, porém depois que esse estímulo lesivo parar de incidir sobre ela, ela tem a capacidade de regular-se e voltar à condição fisiológica normal. Ou, se esses estímulos lesivos forem progressivos, essa célula vai acabar culminando na necrose, que é um processo de morte celular que não foi planejado pelo corpo, tá? Bem, eu acho que aí vem a parte que é um pouco mais polêmica da gente falar. O que causa um processo de lesão celular? Bom, as nossas células são muito complexas. Elas utilizam mecanismos químicos o tempo todo, estão produzindo, liberando, liberando e produzindo. Então, qualquer alteração que mexa num processo metabólico da célula pode ser suscetível, por exemplo, a um processo de lesão, né? Mas assim, acho que o principal fator seria a privação do oxigênio. Quadros como hipóxia e isquemia, por exemplo, eles são fatores determinantes para a geração de um processo de lesão celular. Agentes químicos, né, como a alta quantidade de CO2, ingestão de venenos, até mesmo a alta concentração de glicose pode ser suficiente para gerar um processo de lesão celular, tá? Agentes infecciosos como os vírus, como as bactérias, como os fungos, reações autoimunes que levam ao sistema imunológico a atacar estruturas que são fisiológicas, mas ele acaba considerando como patológicas. Fatores genéticos, né? Aí vem erros metabólicos, DNA danificado, enfim, deficiência de proteínas, né? Alguns desequilíbrios nutricionais e temperatura muito alta, queimadura, certo? Todas essas condições, elas têm a capacidade de provocar lesão celular, ao passo que conseguem alterar o metabolismo celular normal e induzir um processo de lesão que ameaça a célula a entrar numa apoptose, tá? Mas como que esse processo de lesão celular ele acontece de uma forma sistematizada? Vamos começar do começo, eu prometo que não vai ser tão insuportável assim, eu acho, tá? Bom, os mecanismos que envolvem a lesão celular, eles vão configurar um momento em que a célula está estressada, ok? Então, vamos supor, por exemplo, uma situação hipotética de que uma célula específica tem uma diminuição na quantidade de oxigênio que chega até ela, tá? Seja por uma obstrução de um vaso, um quadro de isquemia, nesse caso, né, uma hipóxia, mas o que importa é que essa célula normal parou de receber o aporte de oxigênio que ela deveria estar recebendo. O que acontece em uma primeira instância é uma consequência sistematizada em todo o processo de respiração celular, que, bom, eu ia falar que a gente já viu, né, mas é porque eu gravei a respiração celular primeiro, mas dependendo de quem estiver assistindo não vai ter visto ainda, mas enfim. Bom, o que eu acho que todo mundo sabe é que o oxigênio ele serve para que a célula realize respiração celular e produza o ATP, que é a adenosina trifosfato, uma molécula energética que vai ser usada para todas as reações metabólicas e fisiológicas da célula, beleza? A partir do momento que a célula para de receber a quantidade de oxigênio necessária para fazer respiração celular, automaticamente eu tenho uma diminuição na quantidade de ATP produzido. Quando a quantidade de ATP produzido é muito menor e insuficiente para atender as necessidades celulares básicas, isso acaba culminando em um processo de seleção de via alternativa. Como as nossas células também têm a capacidade, algumas delas, vale ressaltar, de também produzir ATP por meio de mecanismos anaeróbicos que não usam oxigênio, um deles é a fermentação lática, por exemplo, quando a quantidade de ATP produzido é menor, como uma tentativa de compensar, a célula
passa a desviar suas reações metabólicas para uma via anaeróbica, para que aquela via produza o ATP que não foi produzido na via aeróbica, que usa oxigênio. Porque, por alguma razão que a célula não está sabendo, a quantidade de oxigênio total não está chegando direito ali para fazer a respiração celular, tá? E uma vez que isso acontece, a gente tem algumas repercussões negativas. A primeira é que quando há ausência de ATP suficiente, várias proteínas de membrana na célula que utilizam ATP não vão funcionar. Eu não preciso nem ir muito longe, a própria bomba de sódio e potássio. Ela é dependente de ATP para bombear sódio para fora contra o seu gradiente de concentração. Logo, é um transporte ativo, envolve gasto energético. Quando o ATP produzido é insuficiente, a bomba de sódio e potássio para de funcionar na maneira que deveria. Consequentemente, o bombeamento de íons sódio da porção intracelular para a extracelular fica prejudicado. Consequentemente, aumenta a concentração intracelular de sódio. Com o aumento na concentração intracelular de sódio, por osmose, a água começa a entrar na célula, provocando um efeito chamado de tumefação. A célula fica tumefeita, fica mais gordinha, tá? E isso, por si só, já acaba provocando algumas alterações de osmolaridade ali no ambiente interno da célula. O ambiente interno da célula precisa ter as concentrações iônicas mantidas numa faixa muito estreita, de modo que, se for alterada, aquilo já é suficiente para provocar um monte de alterações em processos fisiológicos normais. E agora, numa situação como essa, que faltou ATP para bombear sódio para fora, eu tenho muito sódio e esse sódio por osmose está puxando água. E isso é um problema. A célula pode sofrer aquela lise, né? Ela pode se romper de tão tumefeita que ela fica. Mas esse ainda é um dos mecanismos básicos de toda essa lesão celular, né? Lembram que eu falei sobre a célula desviar as suas reações metabólicas do anabolismo, aliás, perdão, falei errado. Quando a célula tem um déficit na produção de ATP, ela desvia as suas reações metabólicas da via aeróbica para a anaeróbica, para produzir o ATP que não foi produzido aqui, correto? Correto. A via anaeróbica, como, por exemplo, a própria fermentação lática, ela tem como um resultado a produção de ATP, tá? É um ATP muito pouco em relação ao ATP que seria produzido numa via aeróbica, mas é ATP. Porém, junto com o ATP, o ácido lático, o lactato, é produzido como um produto dessa lise da glicose. O que acontece com o ácido lático, ou lactato, é que ele é ácido. E quando a célula fica fazendo essa fermentação, o ácido lático se acumula no interior da célula e acidifica o meio, reduzindo o pH celular. E se o pH é mexido, onde tem proteína, que no caso da célula tem um monte, né? Porque tem organelas, tem retículo, tem informação de vesículas, tem proteínas sendo transcritas e sintetizadas. Se eu mexo no pH, eu gero um meio ideal para desnaturar proteínas. E aí, meu brother, se desnatura proteínas, se você não lembra disso de bioquímica do ensino médio, quando a proteína desnatura, ela pode perder seu formato estrutural e sua função. Se perdeu a função, meu brother, não serve. E se for uma proteína de função vital para a célula, como a maioria é, e ela perde a sua função, acabou. O sonho acabou. Nada de absolute cinema, entendeu? Acabou completamente. Tudo, zero. Então, olha só, a diminuição de oxigênio leva a diminuição de ATP, e aí eu tenho uma reacilação, a síntese de fosfolipídios. Por quê? Por que isso vai acontecer? Deixa eu voltar lá nos mecanismos para a gente explicar direitinho. Depois que esses mecanismos acontecem, né, o que é que a gente já tem de ruim aqui acontecendo? Eu tenho muita água, porque tem sódio sobrando,
aqui, não era para esse sódio todo estar aqui, e tem o aumento de lactato, que diminui o pH e acidifica o meio. Eu tenho essa tumefação celular aqui. Além disso, o que acontece? O ATP também é necessário para um outro transportador de membrana, chamado de K+ATPase, que é um transportador de cálcio, de íons cálcio. Esse transportador de íons cálcio, ele bombeia cálcio para fora da célula. Como ele é a base de ATP e o ATP produzido é insuficiente, ocorre o aumento na concentração intracelular de cálcio. O que esse cálcio ele faz? Ele induz aqui na mitocôndria a formação de poros mitocondriais. Esses poros mitocondriais aqui acaba abrindo um espaço entre o citoplasma e o interior mitocondrial. Quando esses poros se abrem, o que acontece aqui é uma permeabilidade entre mitocôndria e citoplasma. Logo, compostos enzimáticos que participavam da respiração celular, compostos proteicos que ficavam restritos ao ambiente mitocondrial, começam a vazar para o citoplasma por causa desses poros que foram expressos pelo aumento da concentração citosólica de Ca2+, do cálcio. E dentre esses compostos, um deles é, por exemplo, o citocromo C, né, que é um complexo proteico, que é uma proteína, funciona como uma proteína pró-apoptótica. Ele induz a transcrição de genes que resultam na apoptose, na morte celular. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho também, com esse processo de formação de poros mitocondriais, íons H+, que vão sendo perdidos. Lá na terceira fase da respiração celular, a fosforilação oxidativa, a cadeia respiratória, eu dependo da concentração de íons H+, para poder fazer o ATP, lá na ATP sintase, lá naquela bomba ATP sintase. Quando esses poros são formados, esses íons começam a vazar para o citoplasma. Logo, a fosforilação oxidativa já não vai mais funcionar. O ATP não vai ser mais produzido porque não vai ter mais gradiente de H+, para mover a ATP sintase. E esse H+, indo para o citoplasma, se soma ao lactato, que já estava acidificando o meio, e acidifica mais ainda. Entende? É um negócio completamente generalizado, meus amigos. Fora o fato de que o próprio cálcio intracelular ele pode ativar algumas enzimas digestivas, algumas enzimas dos lisossomos, por exemplo, algumas lipases. Lipases são enzimas de lipídios. E meu nobre, se você fez o... Obrigado, motoqueiro! Se você fez o seu ensino médio, a membrana celular ela tem lipídios, tem colesterol. Então, a partir do momento que a presença de cálcio intracelular ativa enzimas digestivas, como as lipases, eu terei enzimas que digerem lipídios, digerindo lipídios da membrana, lesando a membrana celular, provocando danos na membrana celular. Bem como eu tenho outras enzimas digestivas liberadas nesse processo chamadas de proteases, que digerem proteínas. E aí a gente vê, por exemplo, regiões como o retículo endoplasmático, né, retículo endoplasmático rugoso, por exemplo, que atua na síntese de proteínas, a gente vai ter um processo ridículo de lesão. Por quê? Porque a gente vai ter essas enzimas atuando sobre essas proteínas. E aí, se as proteínas vão sendo digeridas, as proteínas que serviam para um suporte estrutural ali, elas vão ser digeridas, elas vão perder a sua função estrutural e a célula vai começar a ficar toda assim, ó. Olha como a célula tá íntegra e fisiológica, olha como ela tá aqui. Ela já tá com fragilidades na sua membrana plasmática fragilizada, mitocôndria e retículo endoplasmático tumefeitos, né, por causa desse desequilíbrio generalizado de soluto, solvente, íons, né, que soluto e íons é a mesma coisa, eu acabei usando um pleonasmo aqui, mas esse processo em cascata é completamente um efeito dominó.
Entendeu? A partir do momento que os poros mitocondriais se formam, o líquido mitocondrial ele começa a extravasar para o citoplasma e muita coisa que está aqui dentro, que é ideal para a respiração celular, é perdida. De modo que mesmo que o oxigênio volte a vir em quantidades normais, pela mitocôndria ter perdido muitos desses componentes enzimáticos e o próprio H+, que é utilizado na fosforilação oxidativa, ela não vai conseguir mais produzir ATP. Então, o processo completamente efeito dominó. Olha só, a perda do potencial de membrana, né? Esse potencial de membrana, essa diferença de soluto que vai fazer aquela movimentação dos solutos para girar a ATP sintase, logo incapacidade de gerar ATP. E aí eu tenho proteínas apoptóticas que saem da mitocôndria atuando sobre a própria célula, e eu tenho aí, meus amigos, um processo generalizado, um processo completamente generalizado de dano celular. Quando esses estímulos lesivos, quando o oxigênio nessa nossa situação hipotética volta a ser fornecido à célula em quantidades normais em alguns minutos, essa lesão celular aqui, ela pode ser reversível, ela é revertida. Quando, porém, esse estímulo é contínuo, a gente evolui para isso aqui, para morte celular. Isso aqui é que é irreversível, tá bom? E outra coisa também que eu acabei esquecendo de mencionar é o fato de que, como o nosso metabolismo celular utiliza prioritariamente a oxidação da glicose, ou seja, utiliza o oxigênio para quebrar a molécula da glicose, o que ocorre? O oxigênio que é usado pelas nossas células, ele acaba às vezes nas várias reações metabólicas às quais ele passa e a glicose também passa, ele acaba liberando calma aí, eu vou lembrar. ERO, espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres. Algumas moléculas de oxigênio, elas não conseguem ser reutilizadas e são transformadas em espécies reativas. E em condições normais, o nosso corpo pega essas espécies reativas de oxigênio, esses radicais livres, e consegue reciclá-los. Ô meu nobre, por que esses radicais livres eles são tão ruins para a célula? É simples. Os radicais livres são átomos que eles são muito reativos, ou seja, eles têm uma possibilidade muito alta de, quando se aproximarem de algum outro átomo, roubarem um elétron para se estabilizarem quimicamente. E se isso acontecer em alguns compostos, basta só um elétron ser perdido de um átomo para ele mudar completamente o seu estado natural, o seu estado completamente neutro ali e estável. E se isso acontecer, isso altera toda uma estrutura orgânica, né? Então esses radicais livres, eles podem atuar sobre átomos de proteínas, de lipídios, até do próprio DNA, cara. Se esses radicais livres atuam sobre o DNA, eles, na tentativa de obterem elétrons para se estabilizarem, eles roubam elétrons ali das moléculas de DNA e lesam o DNA, provocam lesões no DNA. E isso é grave. Isso gera um estresse oxidativo, tá bom? E o que acontece é que o DNA é alterado, acontece uma peroxidação lipídica das membranas, os lipídios são peroxidados por causa também desse estresse oxidativo, eles arrancam elétrons para se estabilizar. E se esse processo for realmente muito contínuo, acontece isso aqui, ó, que é a necrose. Rompimento das membranas do núcleo, das organelas e membrana plasmática. Tudo isso se rompe, o que tinha dentro da célula extravasa. Entendeu? Extravasa completamente. E esses restos de organela, de membrana plasmática, de núcleo, de DNA, de mitocôndria, de retículo, tudo aquela maçaroca toda que extravasou, atua, como eu falei anteriormente, como um DUMP, padrão molecular associado a dano. E isso atrai quem pro local? Células de defesa, meu nobre, exatamente. Por isso que necrose normalmente está associada a uma resposta inflamatória. E aqui a gente vê algumas diferenças, né, entre a necrose e a apoptose. Olha só, as características da necrose: a célula sofre uma tumefação, então está aumentada. Na apoptose é reduzido porque ela sofre uma redução formando um corpo apoptótico. Se vocês quiserem dar uma lida e pausar aí, eu não tenho problema nenhum com isso.
Aqui a gente já falou sobre os defeitos no DNA, graças àquele acúmulo de radicais livres e defeitos nas membranas. E esse tema a gente já falou sobre o aumento do cálcio citosólico, ativando proteases, lesão no citoesqueleto celular e todo mundo morrendo no final das contas, não é verdade? Bem, e finalmente nós chegamos no processo de apoptose. Eu sei que tem muita coisa aqui, tá? Envolvendo sinalização química, só que não se preocupe, eu não vou falar sobre isso, tá bom? Fiquem tranquilos. Eu acho que o que essa imagem mais mostra pra gente, de uma forma bem simplista e prática, é como a apoptose, diferente da necrose, é um processo de morte celular muito mais fino, né? Como eu falei, é morte de gente rica. É uma coisa organizada ali, né? Um negócio completamente bonito e tal. Agora, se tem uma coisa que eu também preciso falar pra vocês, é que, na maioria das vezes, um processo necrótico envolve uma morte celular patológica. E a apoptose não. Isso é o que parece. Só que, olha só que contrassenso. Mesmo que a apoptose seja um processo de morte celular programado, ela também pode acontecer em situações patológicas. Também podem acontecer, tá? Acho que isso é importante deixar claro. Então, aqui a gente tem toda uma via de sinalização, tem uma via intrínseca e uma via extrínseca, né? A via intrínseca acontece dentro da própria célula, a extrínseca exige um ligante que chega aqui nesse receptor e aciona isso aqui tudo para avisar a célula que ela tem que entrar em suicídio. É literalmente isso, tá? Então, essa via extrínseca aqui, ela envolve, né, linfócitos com um receptor de ligante ali. Esse receptor, né, específico para startar um processo de apoptose se liga nesse receptor de membrana na célula e sinaliza que está na hora da célula morrer, né? Ela sinaliza essas caspases aqui, que são enzimas ligadas a esse processo de apoptose, e faz a célula morrer. A via intrínseca, ela ativa citocromo C, inibe antiapoptóticas, que é a BCL2, a BCLX, só que isso daí a gente vai deixar para outro processo. Aqui é a célula normal. E o que acontece quando esses mecanismos de sinalização ocorrem é isso aqui. Olha só que fino. Condensação da cromatina, ou seja, a cromatina que estava frouxa no núcleo, ela é condensada para quando a célula morrer, aquela cromatina frouxa não seja, né, espalhada ali no líquido extracelular, ela é condensada, empacotadazinha assim, certo? E são formadas bolhas na membrana para fragilizar justamente aquela estrutura de uma forma organizada, compassada, né, vagarosa e gradativa. E aí o que acontece? Ocorre a fragmentação celular. Percebam, cada fragmento celular tem um pedaço de organela, de proteína, de citoplasma. Tá tudo encapsulado. Não é como se fosse a necrose, que tudo extravasa assim, ó. Entende? Todos os componentes da engenharia celular estão encapsulados organizadamente aqui. Não acontece extravasamento. Formando corpos apoptóticos, para no final, um fagócito vem, come esses fragmentos e show, acabou. Tá? Vem como é um processo muito mais organizado? É um processo muito mais organizado. E isso é que é legal, né? Porque dá para ver realmente a diferença de quando o processo é organizado e quando é desorganizado. Só não se esqueçam que a apoptose, por mais que seja organizada, ela também pode acontecer a nível patológico, tá? Como as próprias lesões no DNA, por exemplo. Quando acontece uma lesão no DNA, a célula utiliza um mecanismo de apoptose para matar, para morrer, no caso. Porque aquele DNA está lesado, logo a célula que nascer a partir dali não vai estar saudável para exercer os seus efeitos fisiológicos, e aí esse processo de apoptose ocorre mesmo numa situação em que houve uma lesão no DNA, é uma situação patológica.